Oi, amigas! Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês. Vai ser mais um vídeo de apresentação mesmo desse canal e por que eu tô aqui. Nesse canal eu vou falar um pouco pra vocês sobre, a minha vida, o que tá acontecendo agora nessa nova fase. E, bom, essa nova fase da minha vida é que eu tô noiva. Então, vou mostrar pra vocês toda essa etapa até o casamento e quando eu casar também vou mostrar a rotina de vida de casada, tá? O objetivo desse canal é eu ser bem sincera com vocês sobre tudo o que tá acontecendo nessa fase de noiva e tal, então eu vou mostrar pra vocês quando eu for em busca de fornecedores e tudo mais, que valor que eu paguei, qual que é o nosso orçamento, enfim. Eu vou mostrar pra vocês também comprinhas pra casa, vou mostrar decorando a casa quando a gente se mudar e tudo mais. Vou mostrar pra vocês o processo de procurar vestido, procurar pra fazer cabelo, maquiagem e tudo mais. Mas hoje, por enquanto, tô aqui pra falar um pouco com vocês, me apresentar e também contar um pouco pra vocês como foi o noivado. Bom, então pra começar, eu sou a Rebeca. Muitos de vocês já me conhecem pelo Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Eu tenho 20 anos, inclusive acabei de fazer 20 anos. E eu estava namorando já há uns 6 meses, até o dia do noivado. Agora eu tô noiva, tá? Não tô mais namorando. Se você falar, o seu namorado, não. O meu noivo, tá? Então fique esperto. Então eu vou contar um pouco pra vocês agora da nossa história. Bom, a gente se conheceu em 2015, eu tinha uns 14 anos por aí. Aí a gente se conheceu, ficou amigo e tudo mais, mas logo a gente perdeu o contato. Tipo, sabe, perdeu o Facebook. Aí a gente se afastou e aí ficou um bom tempo. Só em 2018 que a gente foi se reencontrar, quando ele me achou no Facebook, me mandou convite. Eu percebi, né, que era ele que eu conhecia, então eu aceitei. Assim que eu aceitei, ele já me mandou mensagem lá no Messenger. E aí já pediu um WhatsApp e aí a gente já começou a conversar. Só que a gente começou a conversar, ficou um pouco amigo, mas era aquele tipo de amizade que, tipo, a gente não tinha tanto assunto, sabe? Então a gente conversava bem pouco, de vez em quando, e era mais conversa de tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Então, aí passou-se um tempo assim, e foi mais ou menos em 2019 que a gente começou a conversar, né, assim, de verdade, todo dia, bastante, durante o dia todo. Aí teve também, em 2019, uma fase que eu tava tirando a habilitação e aí eu tinha que acordar cedo pra fazer o CFC. E ele acordava, gente, junto comigo todo dia cedo, só pra falar comigo, falar bom dia e tudo mais, sabe? Falar comigo. Aí aconteceu que nessa época que a gente tava se conhecendo bastante, a gente brigava demais por umas coisas bem bobas. A gente, tipo, sei lá, a gente conversava todo dia, a gente brigava, gente. Todo dia tinha um motivo pra a gente brigar. E aí, quando voltava a conversar, era aquele clima meio estranho. Então, eu já tava de olho nas atitudes dele e tudo mais. Tava vendo que, né, ia rolar. Aí, acontece que, no final de 2019, ele se declarou pra mim, falando que ele gostava de mim e tudo mais, que ele gostava de mim desde aquela época que a gente se conheceu em 2015. Então, fazia muito tempo. Mas aí, como eu já tinha observado as atitudes dele durante aquele ano, eu pensei assim e falei pra ele também. Então, não vai rolar, a gente não dá certo, a gente não se encaixa, a gente não bate, a gente briga todo dia, não é isso, não vai rolar, não, entendeu? Não. Aí aconteceu que ele ficou bravo, ele ficou triste, aquela coisa, e aí a gente se afastou, parou de se falar, então a gente começou 2020 sem se falar direito, na época do meu aniversário, que é mais ou menos em março, a gente ainda tava muito estranho com o outro, conversava de vez em nunca, mas o papo não fluía e tudo mais. Aí o que aconteceu? Veio a quarentena, né? Veio o corona, veio a quarentena, e aí eu parei de trabalhar, fiquei em casa, então eu ficava muito em casa, e aí tinha muito tempo, né? A gente começou a conversar de novo. E aí, conversando o dia todo de novo, a gente pegou uma amizade assim, tipo assim, em questão de meses ele se tornou meu melhor amigo, a gente conversava absolutamente sobre tudo, a gente jogava, a gente assistia junto, a gente assistia série, maratonava, assistia filme, a gente fazia tudo junto, entendeu? Aí a gente pegou uma amizade muito grande. Brigas, nunca nem vi, a gente não brigava mais por nada. Ele tava super diferente, sabe, em relação às atitudes, até parecia que a gente encaixava agora, né? Mas aí a gente foi, né, ficando amigo. Só amigos mesmo na quarentena e tal. Aí acontece que, mais ou menos no final do ano, assim, foi em agosto, ele se declarou pra mim de novo, falou, olha, eu gosto muito de você e tudo mais, consigo parar de pensar em você, blá, blá. E aí ele pediu pra orar comigo, né, pra ver o que Deus achava sobre isso e tal. A princípio eu fiquei meio assim, não quero, eu gosto de ficar sozinha, gente, eu adorava ficar sozinha, eu não queria namorar, eu queria ficar sozinha, gente. Mas
né? Aí eu pensei, que mal tem orar, né? Orar não arranca pedaço de ninguém, orar é bom. Quem sabe Deus dá uma revelação pra ele que não é pra gente ficar junto, né? Eu pensava assim. Mas aí Deus foi trabalhando em mim, Deus foi transformando meu pensamento, Deus foi vendo eu ver ele de outra forma, como eu não tinha reparado antes, sabe? Então foi uma coisa muito assim, química de Deus, gente. A nossa música é essa música aqui. Se você for ver a letra, você vai ver que bate certinho com a nossa história. A gente só brigava. E aí quando bateu a química de Deus, quando chegou a hora de Deus, porque ó, a gente se conhece desde 2015, ele sempre gostou de mim, mas aquela não era a hora da gente ficar junto. A hora da gente ficar junto tava chegando agora, só em 2020, gente. Vocês têm noção? 5 anos depois, com mais maturidade, com mais experiência. Então aí nesse período de oração, a gente começou a conversar mais sobre os planos pro futuro, para ver se batia, se encaixava, se daria certo, se teria planos, né? Planos de casar e tudo mais. E aí a gente foi se conhecendo melhor, a gente foi orando, a gente orava todo dia no mesmo horário, juntos, assim. Passou-se um tempo, né? A gente contou pros nossos pais, né? Sobre o que estava acontecendo, sobre esse período de oração e tudo mais. Tudo no meu coração ardia pra que tava na hora, que era ele, que podia investir e tudo mais. Mas eu ainda ficava com o pé atrás, ficava tipo, tem certeza, Deus, tem certeza, confirma de novo, eu sou meio lerda, né? Aquela coisa que vocês sabem muito bem. Até que chegou um dia que eu comecei a analisar tudo que estava acontecendo, toda a nossa história, sobre como ele era, sobre como ele me tratava e tudo mais. E aí eu pensei, eu tô enrolado por quê mesmo? Aí eu dormi. Aí no outro dia eu acordei com a sensação de, preciso conversar com o pastor sobre isso. Aí tá, fui, mandei uma mensagem pro pastor, conversei, falei pra ele sobre tudo que tava acontecendo, sobre esse período de oração e tal, sobre o meu namorado, que era meu amigo, enfim, sobre ele como pessoa. E aí, o pastor aconselhou e tal. E aí, depois disso, eu me senti mais preparada, vamos dizer assim. Eu senti, vamos então. Aí a gente começou a namorar. Aí ele veio em casa, pediu pros meus pais, aquela coisa. E aí, logo que a gente começou a namorar, a gente já conversava sobre casar, quando que seria, afinal, né? Crente que namora pra casar. Então, se você tá namorando sem pretensão de casar, não era nem pra você estar namorando, porque você tem que ter, no mínimo, né, querer casar com aquela pessoa que você está namorando. Então, a gente já conversava sobre casamento. A princípio, a gente queria se casar, a gente queria esperar 2 anos, que seria o tempo da minha faculdade, que é 2 anos, pra ficar noivo pra casar, né? Aí, a princípio, era isso, de boa. Mas conforme a gente foi namorando, que a gente foi se conhecendo, que a gente foi convivendo um com o outro, a gente percebeu que não tinha motivo pra demorar tanto assim. Eu preferia conquistar as coisas com ele do que conquistar e depois casar, sabe? Porque, por exemplo, eu queria terminar a faculdade para depois casar. Ou, sei lá, comprar um carro e depois casar para já ter, assim, né? Para ficar mais fácil, vamos dizer assim, a vida. Mas não adianta você esperar ter tudo pra casar, senão vai acabar que você não vai casar nunca, porque as coisas hoje em dia tá muito difíceis, gente. Por exemplo, eu tinha programado de fazer faculdade esse ano, mas eu percebi que eu não ia conseguir fazer faculdade esse ano, porque eu não teria dinheiro para arcar com a faculdade. Então já ia ser uma coisa que ia tacar o casamento para outro ano ainda, porque se eu não terminasse a faculdade, eu não ia casar, entendeu? Ia virar essa bola de neve que a gente não ia casar nunca, a gente ia ficar só enrolando. Aí sentou e conversou e resolveu se casar no ano de 2022. Então, em janeiro, a gente já começou a pensar mais sobre isso. A gente já começou a discutir uma possível data para o casamento, discutir as datas, né, para o noivado, quanto que a gente iria noivar, mais ou menos, para dar um tempo, assim, sabe, até o casamento. E aí a gente, né, do noivado a gente decidiu que seria em março. A gente, a princípio, decidiu que seria 21 de março, porque ali era no meio do mês, era um tempo bom, vamos dizer assim. Depois do meu aniversário, já ia ter 20 anos e tudo mais. Só que, conversando com a minha irmã queria fazer uma comemoração do aniversário dela, que é no dia 23, ela queria fazer no dia 21, que era domingo, né, pra ficar melhor e tal. Aí, diante disso, a gente resolveu mudar a data pro dia 14 de março, o noivado, pra ela poder fazer a comemoração dela no dia 21, tranquila. E aí aconteceu que, graças a Deus, olha só como Deus trabalha, graças a Deus a gente mudou a data do noivado para dia 14, porque se fosse no dia 21, não poderia ser, por causa das medidas restritivas lá do governo de São Paulo. A gente não pode ir para a igreja depois do dia 15, né? Que fechou as igrejas e tudo mais, os cultos não vai ter só oração, enfim. E aí, se fosse no dia 21, a gente não poderia fazer um noivado na igreja, porque não ia ter culto. Mas, graças a Deus, que foi no dia 14, foi um dia antes de fechar a igreja. Olha, pessoal, como Deus é bom, gente. Então, aí a gente já tinha decidido a data do noivado, como eu estava falando pra vocês. Aí, mais ou menos em fevereiro, a gente já foi atrás de comprar as alianças, né? Ver qual que a gente queria e tudo mais.
Então, gente, não teve surpresa de casamento, daquele pedido inesperado, porque meu noivo gosta de decidir as coisas comigo, ele não aguenta decidir, ele não aguenta esconder as coisas de mim. Então, eu escolhi a aliança, gente, essa aliança maravilhosa que eu vou deixar aqui na foto pra vocês. Então, a gente comprou as alianças, deixou guardadinha, conversou com o pastor sobre a data do noivado, a gente falou, acho que um mês antes, foi um mês antes que a gente decidiu a data do noivado. E aí tá, acontece que, a princípio, eu não tinha pretensão de fazer decoração na igreja, nem nada, nem festa depois, a gente só tinha conversado sobre sair depois do culto pra comer em algum lugar e tal, comemorar com a família e só. Só que uma semana antes, meu noivo veio falar comigo, você não quer fazer uma decoração pro noivado? Vai ser bom pra gente tirar fotos e tal, ter uma recordação, um negócio que a gente faz uma vez na vida só, né, que é noivar. Então aí eu comecei a pensar sobre, a princípio eu não queria fazer só pra não gastar dinheiro, porque o período entre, né, o noivado até o casamento é pouco pra gente juntar dinheiro, então pensei, é melhor a gente economizar o máximo que der. Mas aí pensando sobre isso que ele tinha falado, eu pensei, realmente, é uma boa a gente fazer uma decoração pra ter um negócio bonito pra deixar guardado. Então aí eu já fui atrás, uma semana antes, gente, fui atrás de uma moça pra fazer decoração, aí eu achei no Instagram umas decorações super bonitas, fui lá, passei lá, olhei a que eu queria mais ou menos, já mandei pra ela que eu queria daquele jeito. E ela de prontidão atendeu, falou que podia fazer, mesmo com uma semana só de antecedência. E aí nessa decoração aqui a gente pagou R$ 160 e as iniciaizinhas eram nossas, estão aqui guardadas inclusive. Então tá, e a gente já tinha decidido a questão da decoração. Acontece que, por conta das medidas restritivas do governo de São Paulo, a fase vermelha, os estabelecimentos precisavam fechar, né? Os restaurantes, lanchonetes, pizzarias e tudo mais, não poderia consumir no local. Então, como que a gente ia sair depois do culto? Que a gente já tinha programado há tempo, já tinha falado com a família e tudo mais, que a gente ia sair depois. Então, não teria como sair depois. E até tinha uma pizzaria que a gente queria ir, que estava aberta, que era da Nuce, que eles estavam, sim, servindo mesmo, não podendo. Mas aí, meus pais falaram que era melhor não ir, por causa da fase vermelha e tal, né? Por conta da falta de leitos e tudo mais. Então aí a gente optou por não ir, mas a gente ficou meio triste, né? De não poder comemorar. Até que, na sexta-feira à noite, sendo que o noivado era no domingo, meu noivo veio com a ideia da gente fazer um jantar na casa dele, depois do noivado, né? Que aí seria só pra família, seria mais tranquilo. Então aí, né, na hora eu pensei assim, meu Deus, vai ser em cima da hora, mas de prontidão já topei e a gente resolveu fazer um jantar depois. Então, vou deixar aqui algumas fotos do noivado. Gente, o noivado foi maravilhoso. O pastor falou umas coisas lindas sobre a gente, sobre o significado do nosso nome, que um significado junto com o outro. Isso aqui, né? Meu nome é Rebeca, o nome do meu noivo é Christian. Então, foi muito fofo, gente. Depois a gente tirou foto com todo mundo. Vou deixar algumas fotinhas aqui. E aí, depois, né, do noivado, a gente foi comemorar com o jantar na casa dele. E aí tem algumas fotos aqui também. A gente comprou um bolo. E foi tudo maravilhoso, gente. Todo mundo amou. E foi muito melhor do que a gente esperava, graças a Deus. E ainda, pera lá. A gente ainda ganhou alguns presentes de noivado, gente. Eu nem sabia que tinha presente de noivado. Olha só. A gente ganhou esse faqueiro aqui, gente. Maravilhoso, gente. Com essas faquinhas coloridas. Achei lindo demais. A gente já andou comprando algumas coisas pra casa, mas isso daqui a gente ainda não tinha comprado. Então a gente ganhou, a gente ficou muito feliz. E aí a gente ganhou alguns tapuares. Ó, a gente ganhou esse daqui, que é o maiorzinho, ó. E a gente ganhou esse daqui, que é o menorzinho. Gente, a gente amou demais. Muito obrigada aos que deram presente. Muito obrigada aos que compareceram ao nosso noivado, que fizeram parte dessa nossa história. E a gente tá muito feliz, gente. Antes que você pense. Ai, mas você não se acha muito nova pra casar? Nova, sim, né? Me acho, com certeza. Mas graças a Deus, Deus já tem me preparado para essa nova fase, sabe? Tem me dado aquele sentimento de certeza de que eu vou conseguir. E eu tô animadíssima para ser dona de casa. E aquele outro quesito. Ai, mas vocês namoraram pouco tempo, né, até o noivado. Vocês, né, estão na fase de paixão ainda, não chegaram na fase de amor. Gente, não. A gente com certeza não tá na fase de paixão mais, a gente já brigou, já discutiu várias vezes. Mas em todas as vezes, gente, sempre o amor prevalece. A gente sempre termina qualquer briga, qualquer discussão, sem ficar bravo um com o outro, e sim com desculpa, eu te amo, vou melhorar e tudo mais. Eu acho que o amor é o sentimento de fazer dar certo, é um sentimento de escolha, de todos os dias você tá ali com aquela pessoa
independente das falhas dela, dos erros dela. Então a gente tem esse entendimento, a gente não tá naquela fase de paixão, tudo são flores e tudo mais. A gente já teve toda a realidade das brigas, das discussões, né? Graças a Deus a gente resolve tudo com diálogo, tudo com conversa, sendo bem transparente um com o outro, falando o que sente e sempre com amor no coração. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada a você que assistiu até aqui. O próximo vídeo é um vídeo de comprinhas, então não perca, tá muito incrível, a gente já comprou muita coisa. Então até a próxima, beijo!